Bom dia a todos que estão chegando na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Sextou com o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos dar continuidade hoje no nosso estudo. Então, para quem tem o livro em mãos, lembrando que a gente está estudando o Livro dos Espíritos na versão do Cláudio Damasceno, na tradução de Cláudio Damasceno. Carlos, Josimara, sejam todos bem-vindos. Por que eu escolhi esse livro? Por que eu escolhi essa versão do Cláudio Damasceno? Porque a leitura dele é mais moderna, é mais contemporânea, é uma linguagem mais atual e isso facilita a nossa compreensão a respeito daquilo que estamos lendo, daquilo que estamos estudando. Então, se vocês quiserem adquirir o livro, eu indico essa versão da capa azul, ok? Então, para quem tem o livro em mãos, nós estamos na página 17. E aí a gente vai entrar no item 3. Então, só lembrando o assunto que a gente já viu. Então, a gente leu já a apresentação e nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita. Já estudamos o item 1, que fala sobre espírita, né? O que é o conceito de espírita, de uma pessoa espírita e espiritismo. Vimos o item 2, ou seja, conceito de alma, o que é princípio vital, o que é fluido vital. E hoje a gente vai entrar no item 3, ou seja, cujo título é As Mesas Girantes e os Opositores da Doutrina Espírita. Gratidão, Cristiano, seja muito bem-vindo. Bom dia! Porque quando a gente vai falar sobre espiritismo, muito se comenta, né, sobre o fenômeno das mesas girantes. Foi assim que começou esse contato mais intenso com os espíritos, essa comunicação com os espíritos. Então a gente vai entrar agora no item 3, onde a gente vai entender com mais profundidade este fenômeno, né, das mesas girantes e também os opositores da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, como tudo o que constitui uma novidade, lembrando que este livro ele foi publicado em 1857 ou 56, deixa eu ver, 57. Então, a doutrina espírita, como tudo aquilo que constitui, que é uma novidade, possui os seus adeptos e também os seus opositores, assim como todas as religiões. Vamos tentar responder algumas das objeções que os opositores da nova doutrina lhe fazem, examinando se existe algum fundamento nessas objeções. Não temos a pretensão de convencer a todos, porque existem muitos que acreditam que a luz foi feita exclusivamente para eles. Nosso alvo são as criaturas de boa fé que desejam se instruir, e não aqueles que já possuem ideias pré-concebidas ou definitivamente firmadas contra tudo e contra todos. Eu achei isso aqui excelente, né? Porque primeiro ele coloca que o objetivo desta obra, desta doutrina, não é convencer ninguém. Inclusive no livro, no Evangelho, no Evangelho?
Deixa eu ver. É tanto livro, né, que a gente já não sabe mais onde encontrar referência, mas é aqui no Evangelho, onde ele diz o seguinte: ele traz o conceito do que é o dogma. Então, dogma, para a gente lembrar, é uma verdade indiscutível. Você não pode questionar, você não pode perguntar. Então, é uma verdade que é indiscutível. É essa verdade e pronto. Não há margem, não há brecha para questionamentos, para reflexões. Então, o dogma é uma verdade indiscutível que as religiões impõem para acomodar, para justificar certos pontos de suas crenças, na qual a fé se sobrepõe à razão. Não cabem discussões a respeito dos dogmas. Eles devem ser aceitos e devem ser seguidos. E ai se não seguir, e ai se não aceitar. E aí ele diz que, por este aspecto, por este motivo, a doutrina espírita não é dogmática. O que a gente acaba encontrando aqui na doutrina espírita são pessoas que carregam essa questão, né, das outras religiões que são muito dogmáticas e acabam também tendo essa mesma postura na doutrina espírita. Não é assim? Mas, em teoria... Oi, Ale, bom dia! Gratidão! Então, em teoria, a doutrina espírita não é para ser uma doutrina dogmática. Ale, bom dia! Seja muito bem-vinda! Então eu acho isso aqui fantástico. E aí ele vem dizer de novo no Livro dos Espíritos: olha, não temos pretensão nenhuma de convencer a todos, porque existem muitos que acreditam que a luz foi feita exclusivamente para eles. Nosso alvo são as criaturas, são as mulheres e os homens de boa fé, que desejam o quê? Se instruir, aprender, ter mais conhecimento, ampliar as suas percepções, a sua consciência, estarem abertos à novidade, como ele coloca aqui, né? E não aqueles que já possuem ideias pré-concebidas, definitivamente firmadas, contra tudo, contra todos, né? Eu não me permito olhar além. Eu não me abro para isso. Ale, gratidão pelo heart me. Demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina tem a sua origem na observação incompleta dos fatos e num julgamento feito com muita leviandade e precipitação. Recordamos inicialmente, em ordem cronológica, a série de fenômenos que deram origem à doutrina espírita. Então ele vai contar para a gente, em ordem cronológica agora, qual foi a série de fenômenos, o que aconteceu, os movimentos que aconteceram, que deram origem à doutrina espírita. E o primeiro fato observado foi a movimentação de diversos objetos. Esses objetos ficaram popularmente conhecidos com o nome de mesas girantes, ou danças das mesas, dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente nos Estados Unidos, ou melhor, que se repetiu nesse país,
já que era conhecido na mais remota antiguidade, conforme a história nos mostra. E a manifestação, então, se reproduziu acompanhada de circunstâncias estranhas, tais como ruídos esquisitos e pancadas sem uma causa aparente ou uma causa conhecida. Então, esse primeiro fato que deu origem à doutrina espírita foi a movimentação de objetos, ruídos estranhos, pancadas sem uma causa aparente ou sem uma causa conhecida. Bom dia, guerreiro! Seja bem-vindo! Rafael, seja bem-vindo! O Rafael disse o seguinte: a história e a crença são importantes, porém na prática existem muitas dúvidas sem respostas. Com certeza, Rafael, ainda que a gente pode levar em consideração que muitos documentos, arquivos da arqueologia, documentos históricos, arquivos históricos, foram totalmente destruídos ao longo da nossa história e que justamente contavam mais sobre a nossa origem, sobre a origem da humanidade. A gente tem como um dos exemplos a Biblioteca de Alexandria, que tinha mais de 700 mil volumes e que foi totalmente destruída. Então, o Espiritismo é uma das formas, digamos assim, da gente retomar alguns desses conhecimentos que foram perdidos. E ainda assim, eu acho que é no Evangelho que fala isso. E ainda assim, a gente ainda não consegue ter todas as respostas vindas dos espíritos ou de entidades, né, de seres estelares, porque nós ainda não temos uma maturidade espiritual muito avançada. Nunca se falou tanto de espiritualidade como tem se falado hoje, por conta da internet, por conta das redes sociais. Então agora a gente está começando a se abrir mais. Então os espíritos ou essas entidades, eles tentam se comunicar com a gente de uma forma que a gente consiga compreender pelo menos uma parte de todo esse conhecimento. Exatamente, o Rafael disse, na minha opinião, devemos sempre manter a fé raciocinada. Exatamente. Por isso que, olha só, do dogma, né? O dogma seria uma verdade indiscutível, ou seja, não há margem para o questionamento, para a reflexão, que as religiões impõem para justamente acomodar, para justamente justificar certos pontos das suas próprias crenças, na qual a fé se sobrepõe à razão, e não a razão se sobrepõe à fé, né? É importante ter essa fé raciocinada. Porque quando a gente tem essa fé raciocinada, a gente pode questionar, a gente pode refletir e perguntar. Coisa que a gente não podia fazer, por exemplo, na Igreja Católica, né? Assim, tem algumas religiões que a gente não pode questionar ou que as perguntas não são bem vistas.
que a gente recebe uma lição de moral se a gente questiona. Então, justamente eu estou trazendo, aqui a gente faz o estudo tanto da doutrina espírita, mas também de outros livros, né? Justamente para a gente sair disso, né? Vamos questionar, vamos perguntar, vamos refletir, vamos fazer este filtro. Isso, Ale, nossa, Ale, que comentário assim cirúrgico. A Lê falou, as religiões nos ajudam a criar intimidade espiritual, mas nós é que devemos buscar nos unir em consciência. Exatamente. Então a gente viu ali o primeiro fenômeno que deu origem à doutrina espírita, que foi o fenômeno das mesas girantes, objetos que começaram a se movimentar sozinhos. Da América, então, e que ele fala, esse fenômeno que parece ter sido observado primeiramente nos Estados Unidos e se repetiu neste mesmo país, mas que depois acabou se perpetuando, né, acontecendo em outros países também do nosso planeta. Então ele vai dizer justamente isso. Então, da América, esses movimentos, esses fenômenos, eles se propagaram rapidamente pela Europa e por todas as partes do mundo. A princípio, muitos não acreditaram. Normal, né? Eu só creio se eu vejo. Mas se eu vejo, eu ainda não creio. Não é meio assim que a gente é? Mesmo vendo, a gente se pergunta, né? Se realmente aquilo ali é verdade. Então, a princípio, muitos não acreditaram. Mas depois, com a repetição dessas experiências, não se pôde mais duvidar da sua realidade. Se tal fenômeno tivesse ficado limitado, olha só o que ele vai falar, se tal fenômeno, né, o fenômeno das mesas girantes, tivesse ficado limitado apenas ao movimento dos objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades daqueles agentes que já conhecemos. Então, a própria doutrina espírita admite que ainda existe muito o que investigar, o que saber. Inclusive, daqui a pouco, né? Isso aqui é uma introdução do Livro dos Espíritos, mas ao longo das semanas, daqui a pouco a gente vai começar a entrar de fato nas perguntas. São mais de 1000 perguntas que Allan Kardec fez para os espíritos superiores. E ainda assim, existem muitas perguntas sem resposta, justamente porque nós ainda não temos um amadurecimento espiritual. E, inclusive, muitos dos espíritos superiores, ou seja, que possuem um gabarito, digamos assim, maior do que a gente, né, espiritualmente falando, também ainda não têm respostas. E ele diz, aliás, a eletricidade oferece diariamente novos recursos que facilitam a vida do homem e parece ser destinada a dar à ciência novas possibilidades no campo do conhecimento. Portanto, não seria impossível que a eletricidade, modificada por algum fator ou por qualquer outro agente desconhecido, pudesse ser a causa dos movimentos observados. A reunião de muitas pessoas em volta das mesas
aumentando o poder da ação, parecia apoiar essa teoria, ou seja, de que seria um fenômeno físico e não espiritual, certo? Assim, era possível considerar o conjunto dos assistentes como sendo uma pilha múltipla, cuja maior ou menor potência estava na razão direta do número de participantes. Então, poderia sim, ele coloca aqui que é uma teoria, poderia ser algo, um fenômeno físico, tendo em vista também que a gente não conhece, como ele diz aqui, todas as nuances, né? Todas as possibilidades da própria natureza, da nossa natureza que a gente tem aqui. Ele fala, estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza. Então poderia sim, era uma teoria que fosse apenas um fenômeno físico, né, e não um fenômeno espiritual, ou seja, que possuísse uma inteligência por trás desse movimento. Certo? Então essa teoria ela não foi descartada. O que isso traz aqui pra gente? Fé raciocinada. Opa, vamos investigar para ver se não poderia ser um fenômeno da natureza, né? Um fenômeno natural. Oi, Fê, bom dia! O Fê perguntou qual que é o meu signo. Claro, eu posso dizer sim, o meu signo é Libra. Um signo regente pelo elemento ar, que são as ideias, os pensamentos, a análise, a comunicação, a expressão, o racional, o conhecimento, o intelecto. Tem uma live, inclusive, que a gente falou, tá lá no meu canal no YouTube. Se alguém quiser aprofundar sobre os elementos da natureza, né? Terra, ar, fogo e água. Então tem, olha só, ó, o Fê é de Libra também. Que dia é o seu aniversário? Porém, ele disse que o ascendente dele é em Escorpião. Escorpião é água. O meu é terra, é touro. E se alguém quiser aprofundar o conhecimento, né, nos elementos da nossa natureza, então terra, ar, fogo e água, tem uma live lá no YouTube sobre esses elementos, sobre como a gente pode identificar se temos o elemento em equilíbrio ou em desequilíbrio no nosso corpo, na nossa vida, porque isso influencia também nas nossas atitudes, na forma como a gente conduz a nossa vida. Então é bem interessante também. E também, claro, né, a partir do momento que você identifica, então, qual elemento da natureza que está em equilíbrio ou desequilíbrio, também tem sugestões para você conseguir equilibrar cada elemento que você sente aí que está em desequilíbrio. Obrigada pela gentileza, cansei. Obrigada.
Vamos continuar então. Então, a princípio, eles pensaram que poderia ser um fenômeno físico mesmo e não espiritual, que não tivesse uma inteligência por trás daquela movimentação, né? Ale, gratidão, um ótimo dia para você. Ai, que bom, Ale. Olha só, todo o nosso estudo ele fica salvo e eu coloco lá no YouTube. Então, se você quiser acompanhar os estudos anteriores, fica super à vontade. Tá tudo gravadinho lá, tá bom? Gratidão, um ótimo trabalho para você e um excelente final de semana também. Então, o movimento circular da mesa não apresentava nada de extraordinário, pois ele faz parte da própria natureza. Fé raciocinada. Todos os astros se movem de forma circular. Desse modo, poderíamos ter ali, numa escala menor, lembra? Tudo que está, assim como está embaixo, está em cima. Tudo se repete em escalas diferentes. Assim como nós temos, eu gosto muito de dar esse exemplo aqui, assim como nós temos os construtores das casas, dos edifícios, dos complexos, das cidades, né, os planejadores de casas, edifícios, instituições, clubes, estádios, né, vai aumentando a complexidade. Planejadores de cidades, urbanistas. Então vai desde do pedreiro, do eletricista, do arquiteto, do engenheiro, até urbanistas. Assim como vai do menor para o maior, isso também vai subindo essa escala, né? Nós temos planejadores e construtores de planetas, de universos, de galáxias. Ok? Assim como está embaixo, está em cima. O que a gente vê aqui é um fragmento, assim, é um exemplo, são exemplos do que acontece em escala maior. Então ele diz, todos os astros, né, por exemplo, as estrelas, se movem de uma forma circular, ou o Sol, né? Desse modo, poderíamos ter ali, numa escala menor, um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos e em determinadas circunstâncias, uma força semelhante a que faz girar os mundos. Mas temos aí uma questão. O movimento dos objetos, o movimento das mesas girantes, nem sempre era circular. Muitas vezes era um movimento brusco, um movimento desordenado. Outras vezes a mesa era violentamente sacudida, ou derrubada, ou levada a uma direção qualquer. Ou seja, contrariando todas as leis da estática. Vamos entender o que é a lei da estática? Lei da estática é o ramo da física que estuda o equilíbrio dos corpos. No caso, corpo aqui seria objetos, né? O equilíbrio do corpo. Isso aqui é um corpo, isso aqui é um corpo, isso aqui é um outro corpo, ok? Então, estática
é o ramo da física que estuda o equilíbrio dos corpos quando submetido à ação das forças. Ok? Então, esse movimento que, né, uma coisa se fosse sempre um movimento circular, né? Pode ser assim ou pode ser assim, acho que é assim, né? Um movimento circular. Então, houve uma hipótese, uma teoria de que, bom, esse fenômeno pode apenas, em escala menor, né, ser alguma questão da natureza. Só que a questão é, o movimento não era sempre assim. Se fosse sempre assim, estaria repetindo, digamos assim, um padrão do universo, dos astros do universo. O que acontece? É que, na verdade, as mesas, elas não se movimentavam sempre assim. Às vezes era um movimento brusco, desordenado. Às vezes a mesa era violentamente sacudida, ou derrubada, ou levada de um lugar para o outro. E isso contraria, então, todas as leis da estática. Então, às vezes, olha só, a mesa era levantada e mantida. Então, aqui está o chão, tá? Às vezes a mesa era levantada e mantida em suspensão no espaço, sem nenhum ponto de apoio. Nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pela ação de um agente físico invisível. Não se vê, afinal, a eletricidade. Através de raios, derrubar os edifícios, arrancar árvores pela raiz, atirar longe os objetos mais pesados, atrair ou repelir corpos. Então ele faz essa pergunta: será que a gente não vê a eletricidade? Porque ele traz o fenômeno da natureza como a eletricidade, né? Porque é uma hipótese que o número de pessoas que estariam em volta das mesas pudesse influenciar o campo eletromagnético, e aí essas mesas girariam por conta dessa influência do número de participantes que estavam ali. Era uma hipótese. Só que aí a questão começou. Bom, o negócio, a mesa levanta, fica suspensa, sem nenhum ponto de apoio. As mesas são sacudidas. Mas ele levanta a hipótese, outra hipótese, né? Porque ele fala, bom, mas a eletricidade, através dos raios, consegue, por exemplo, derrubar edifícios, arrancar árvores pela raiz, atirar para longe objetos que são mais pesados, atrair ou repelir objetos. Então ele diz, nada havia ainda nesses fatos das mesas girantes, né, que não pudesse ser explicado de repente por algum fenômeno invisível. Supondo que os ruídos incomuns e as pancadas não fossem devido à dilatação normal da madeira, né? Porque tem isso. Quando a gente tá numa casa onde o piso é de madeira, né? De assoalho, e aí você vai dormir nessa casa. É comum a gente escutar uns estalos, né? Mas é a dilatação da própria madeira, é a movimentação da própria madeira. Então ele diz que, supondo que todos esses ruídos, essas pancadas, esses barulhos
não fossem devido à dilatação normal, né, da madeira. Gratidão, Gustavo Roberto, seja muito bem-vindo. Gratidão é sexta, né? Sextou. Oba, muitos presentes diferentes. Gratidão. Então vamos supor que, assim, esses movimentos, supondo que esses movimentos não fossem dessas questões comuns, né, como a dilatação da madeira, poderiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. E aí ele vai fazer uma pergunta, né? A eletricidade, através dos trovões, não produz os ruídos mais violentos? Os barulhos, né? Então poderia ser a acumulação de algum fluido oculto. E ele menciona, no caso, novamente, a eletricidade, que através dos trovões produz esses barulhos, esses ruídos mais violentos. Então veja que eles estão tentando buscar teorias plausíveis que encontramos na natureza, que seriam fenômenos físicos da natureza. Eles já levantaram aqui algumas hipóteses. Bom dia, Marco! Seja bem-vindo! Deixa eu ver só se vocês perguntaram alguma coisa ou se fizeram algum comentário. Valmir falou que está tudo ligado. Exatamente. E sim, estamos sentindo tudo isso, com certeza. Gratidão, Marco, que assim seja. Então, até aqui, ele diz, como se observa, tudo poderia estar contido no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Certo? Sem sair desse círculo de ideias, as mesas girantes, por si só, já seriam motivo para um estudo digno e sério por parte dos cientistas. Então, assim, sem sair desse campo da teoria aqui da lei da estática, né, como ele menciona anteriormente, dos fenômenos físicos e fisiológicos da própria natureza, que são condizentes com a própria Terra, com as próprias leis da Terra. Então, só por isso, só por si só, sem sair, sem ir além disso, tá? Sem a gente adicionar uma outra hipótese de que poderia ser um fenômeno que poderia ter uma inteligência por trás dessa movimentação das mesas. Então, só o fenômeno das mesas se movimentarem, quebrando, né, rompendo com essas leis, já seria aí um motivo para um estudo digno, para um estudo sério por parte dos cientistas. Shirley, bom dia! A Shirley disse que esse livro é perfeito. Ai, sim! É um livro muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Porque ele vai justamente argumentando, sabe? Ele vai explicando, assim, muito, muito, muito mastigadinho pra gente sobre a origem da doutrina espírita, que começou, como a gente viu, com as mesas girantes lá nos Estados Unidos. E que depois se estendeu por toda a Europa.
Então eles começaram a estudar esses fenômenos a princípio como sendo fenômenos físicos, que não tinha nada assim, né, de misterioso, assim, de algo além, né? Poderia ser algo físico. Opa, que legal, Marco! 39 anos de Umbanda, uau! 13 de junho, dia de Santo Antônio Casamenteiro. Ah, eu nasci no dia 27 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Amo! Mas, ele pergunta, por que isso aconteceu? É lamentável dizer, mas nesse caso, como em tantos outros semelhantes, isso se deveu à leviandade do espírito humano. A indiferença dos intelectuais foi motivada, sobretudo, porque o objeto principal das experiências era uma simples mesa. Muitas vezes, uma palavra dita por alguém de reconhecida autoridade intelectual e moral tem uma influência muito grande sobre situações sérias e graves. Por isso que é sempre importante a gente fazer o filtro de tudo aquilo que a gente consome na internet, né, palestra, workshop, vivência, nos centros que a gente frequenta, né, nas igrejas, templos, etc. É extremamente importante que a gente faça o filtro daquilo que está sendo dito. É muito importante. Às vezes, aqueles que se julgam superiores são tão infantis que não seria... Ai, não, eu pulei um parágrafo. Vamos lá, vamos recomeçar aqui. O movimento, então, poderia ter sido transmitido a um objeto qualquer, mas a ideia das mesas prevaleceu. Primeiro, por sua comodidade. Segundo, porque além de serem mais cômodas, ao redor delas as pessoas sentam-se com maior naturalidade. Então ele fala que o movimento ele é conhecido como mesas girantes, porque as mesas é que começavam a se movimentar e sacudir e levitar, enfim. Mas esse movimento ele poderia ter sido transmitido a qualquer outro objeto. Mas se escolheu as mesas justamente pelo fato de que muitas pessoas já estão sentadas ao redor delas. Então, digamos, seria mais fácil chamar a atenção das pessoas para este fenômeno. Era justamente a espiritualidade fazendo assim, ó, a gente está aqui, olha aqui pra gente. É assim. Então, às vezes, aqueles que se julgam superiores são tão infantis que não seria impossível que tenham considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionou chamar de a dança das mesas. É bem provável que se o fenômeno observado por Galvani, vamos entender quem é esse tal de Galvani. Vamos lá. Luigi Galvani, médico e físico italiano. Então, ele nasceu em 1737, olha como o fenômeno é antigo, né? E desencarnou em 1798, quase 1800 ali. Lembrando que o livro foi publicado em 1800
1857, então praticamente 60 anos depois do desencarne de Luigi Galvani, médico e físico italiano, tá? Então, a partir de estudos, então ele fez alguns estudos, tá? Ele era médico e físico. A partir de estudos realizados em coxas de rãs dissecadas, ele descobriu que os músculos e células nervosas eram capazes de produzir eletricidade. Essa eletricidade ficou conhecida como eletricidade galvânica, por conta do sobrenome do Luigi, né? Luigi Galvani. Mais tarde, Galvani demonstrou que essa eletricidade era originada por reações químicas. Seus estudos contribuíram para o conhecimento do fluido nervoso, ele coloca entre aspas, e posteriormente para a descoberta da pilha elétrica. Então, todo esse estudo que ele fez culminou, né, na descoberta da pilha elétrica que a gente usa hoje em dia. Então, é bem provável que se o fenômeno observado por Galvani, ou seja, para relembrar, a geração de eletricidade em coxas de rãs dissecada, fosse observado por pessoas comuns, talvez tivesse sido relegado ao terreno da brincadeira da varinha mágica. De fato, qual o cientista que não teria julgado uma indignidade ocupar-se com o que ficou conhecido como a dança das rãs? Os cientistas modernos, aliás, modestos, mais humildes assim, que se dispuseram a observar as mesas girantes, acreditando que a natureza poderia não ter lhes dado a última palavra, quiseram ver para tranquilizar as suas consciências e concluíram por negar o fenômeno. Isso ocorreu porque a manifestação nem sempre lhes correspondeu às expectativas e também pelo fato de não se reproduzir constantemente conforme suas vontades e de acordo com o seu modo de experimentação. Então, o que aconteceu com os fenômenos com o fenômeno das mesas girantes? Alguns cientistas nem quiseram se ocupar com esse fenômeno, porque achavam que não seria algo digno para se ocuparem, tá? E outros cientistas um pouco mais modestos e que se sujeitaram a pelo menos, né? Ó, vamos lá, vamos ver ali para ver se acontece alguma coisa. Aí o que acontecia? Nem sempre as mesas se movimentavam, nem sempre as mesas se movimentavam conforme eles queriam que as mesas se movimentassem. E também não se movimentavam de acordo com o método de experimentação de cada cientista que, até o momento, tinha se prontificado a pelo menos observar o fenômeno. Eu fico achando também assim, né? Vamos supor, eu sou uma cientista, né? E eu vou lá olhar esse fenômeno das mesas girantes e aí elas começam a se movimentar de um jeito que assim, não é o meu método, não é o método de experimentação que eu uso, e aí eu nego aquilo. É um pouco de ego isso, assim, né? Ou assim, isso aqui é muito mais do que eu consigo lidar.
é algo muito aquém do que eu consigo lidar. Então é mais fácil a gente negar, né? A gente repelir aquilo que a gente não consegue explicar. Aquilo que está muito além, muito aquém das nossas capacidades. Então envolve também o nosso ego. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Shirley, amiga, você já teve muitos contatos com os arcturianos? Estou começando a ter. Estou começando a ter. Então, apesar da negativa, ou seja, apesar deles negarem isso tudo, né? Esse fenômeno, as mesas continuaram a girar. E assim como Galileu, vamos relembrar quem foi Galileu Galilei? Eu adoro o Livro dos Espíritos porque ele sempre vai trazendo assim, quem foram as pessoas, ou alguns conceitos, né? Tipo, o que é espiritualismo, o que é espiritualista, o que é espiritual, o que é espíritos. Isso eu acho bem importante, assim. Então, Galileu Galilei foi um físico, matemático e astrônomo italiano. Ele nasceu em 1564 e desencarnou em 1642, um pouquinho antes, aproximadamente 20 anos, né? Antes do Livro dos Espíritos ser divulgado, publicado. Ele foi o primeiro a contestar as afirmações de Aristóteles ao afirmar que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. Por essa afirmação, ele foi acusado de herege. Olha só, né? Olha como é complicado a gente não questionar, como naquela época, né? Hoje ainda é complicado, mas hoje, assim, quem ousa questionar, quem ousa falar, né? Tem as suas redes sociais banidas ou é cancelado, não é assim? Naquela época, 1500, né? Você era considerado como a igreja tinha uma grande influência, muito maior do que tem hoje, né? Ele era considerado, ele foi acusado de herege. Aí a pena, muitas vezes, era o custo disso, o custo de você ousar questionar, era a sua vida. Basicamente isso. Ou você era exilado. Então, naquela época, por ele ter questionado Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro do universo, e ele vem dizer que não, quem é o centro do nosso universo é o Sol, não é a Terra. Ele foi acusado de herege. Em 1633, ele foi obrigado a se retratar diante dos tribunais da Inquisição e negar que a Terra se movia ao redor do Sol. Olha isso, gente. Foi nessa ocasião que ele teria murmurado a célebre frase "e por si mueve", ou seja, e no entanto ela se move. Então,
apesar da negativa dos demais cientistas, as mesas continuavam a girar. E assim como Galileu, também podemos dizer, e contudo, elas se movem. Né? Por mais que a galera da época, os cientistas da época estavam tentando negar, assim como tentaram, como que eu posso dizer, negar tudo aquilo que Galileu estava falando sobre a Terra e sobre o Sol, e ele fala, e no entanto a Terra se move. Aqui eles vão falar também, e no entanto, né, por mais que os cientistas estavam negando esse fenômeno, no entanto as mesas também estavam se movendo. Os fatos se multiplicaram de tal maneira que hoje pertencem ao domínio público. E é preciso apenas encontrar para eles uma explicação racional. Seria possível negar a realidade de um fenômeno pelo fato dele não se reproduzir de um modo sempre idêntico, de acordo com a vontade e as exigências do observador? Não, né? Os fenômenos da eletricidade e da química também não estão subordinados a certas condições? É correto negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Quer dizer, é o fato está ali acontecendo. E só porque o fenômeno, né, não está acontecendo conforme as leis da eletricidade, da química, eu posso negar um fenômeno que eu estou vendo, mesmo que ele não esteja acontecendo fora das leis da física, da química, por exemplo? Não, eu não posso negar. Tá ali, o fato está acontecendo. Eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que cogitar isso. Eu tenho que investigar isso. Portanto, o que pode haver de estranho num fato de que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também precise de determinadas condições para se realizar? O observador não pode querer que o fenômeno se realize segundo a sua vontade, ou que obedeça tão somente às leis já conhecidas. Isso seria uma arrogância muito grande, uma ignorância muito grande. Eu não posso considerar esse fenômeno apenas se os movimentos aconteceram. Eu quero que as mesas girem agora e ela não gira do jeito que eu quero. Então, o observador, no caso o cientista ali, ele não poderia querer que o fenômeno se realizasse segundo a sua vontade, ou que obedecesse tão somente às leis já conhecidas. Porque ele fala, tem tantas coisas que nós ainda não conhecemos a respeito das leis da natureza, a respeito das leis da física. Hoje se fala já em física quântica. Seria um pensamento extremamente limitado, extremamente pequeno, né? Será que ele, no caso observador ou cientista, não deve considerar que para os fatos novos pode e deve haver novas leis? Ora, se esse fenômeno não está obedecendo às leis que já são conhecidas, será que existem leis que nós ainda não conhecemos? Muito bom, né? Esse livro aqui é muito bom. Para conhecer essas novas leis, é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem
E esse estudo só pode ser um resultado de uma observação perseverante, atenta e muitas vezes longa. Algumas pessoas alegam que existem fraudes evidentes. Em primeiro lugar, precisamos estar certos de que essas pessoas não tomaram por fraudes os efeitos que não conseguiram explicar, mais ou menos como o camponês que confundiu um eminente professor de física que fazia experiências com um mágico habilidoso. Admitindo-se que a fraude tenha ocorrido algumas vezes, então ele não descarta essa possibilidade, né? Tanto que ocorreu ali uma cena, né? Um episódio em que um camponês confundiu um eminente, né? Um grande professor de física que fazia, né, esse camponês, ele fazia experiências com um mágico muito habilidoso. Então, sim, houveram fraudes, ele não está negando que houveram fraudes. Então, admitindo-se que sim, a fraude tenha ocorrido algumas vezes, seria isso o motivo para negar o fato em si? Deveríamos negar a física porque existem ilusionistas e mágicos que dão a si mesmos o título de físicos? Aliás, é preciso levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em enganar. Seria tudo isso, ele pergunta, né? Seria tudo isso uma grande brincadeira? Esse fenômeno das mesas girantes? Será que seria tudo isso uma grande brincadeira? Até pode-se aceitar que uma pessoa se divirta por um tempo, mas uma brincadeira prolongada, indefinidamente, seria cansativo tanto para quem faz, quanto para quem assiste, não é mesmo? Ainda mais se acontece por um longo período de tempo em vários países e regiões diferentes do globo. Bom dia, Tiger, bem-vindo! Então não faz muito sentido ser uma grande brincadeira, até porque uma hora as pessoas iam se cansar. Tanto as pessoas que assistem iam se cansar, como as pessoas que, se fosse uma brincadeira, as pessoas que estariam produzindo esse fenômeno. Então, as mesas girantes não parecem estar enquadradas na categoria de uma brincadeira, e muito menos de uma mistificação, uma vez que elas se propagam pelo mundo inteiro, como eu comentei. Sempre entre as pessoas mais sérias, mais honradas e mais esclarecidas. Deveria haver, então, alguma coisa tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Certo? Como ele diz, ora, se o fenômeno não respeita, não se enquadra dentro das leis da física, das leis da estática e da química, ora, devem haver leis que nós ainda não conhecemos, porque é um fato e não podemos negar o fato de que esses objetos estão sendo movimentados de uma forma muito aleatória. Não existe um padrão, uma consistência. Precisamos estudar o fato. E assim, a gente finaliza o item 3, ou seja, as mesas girantes e os opositores da doutrina espírita. Que capítulo incrível! Que capítulo incrível, né? Gostaram?
da live de hoje? Muito bom, né? Muito, muito bom. Então eu adoro o Livro dos Espíritos, porque vai explicando assim bem certinho, assim bem mastigadinho, porque é justamente isso, essa fé raciocinada, né? Ora, está acontecendo esse fato aqui, as mesas estão girando de uma forma totalmente aleatória, a gente precisa investigar esse fenômeno, né? Não dá pra gente assim fingir que não está acontecendo. Então, que bom, né? Que bom que a gente teve pessoas ao longo da nossa história, pessoas tipo Galileu Galilei ali, né? Que bate no peito assim e defende suas ideias e busca a compreensão além daquilo que nós já conhecemos. Isso é extremamente importante para que a gente continue evoluindo em todos os sentidos, né? Em todos os aspectos, em todos os campos da ciência, do conhecimento e, claro, também da espiritualidade, porque está tudo conectado. Tudo está conectado. Então, eu agradeço demais a presença de todos aqui, dos comentários, das curtidas, dos presentes. Obrigada pelo apoio, pelo incentivo. E ao meio-dia a gente se vê de novo com a live de estudo dos arcturianos, que são seres bem mais evoluídos do que a gente e que também nos ajudam a passar pelo momento de transição planetária, né? Onde a Terra está saindo ali de um mundo de provas e expiações e fazendo essa transição para o mundo de regeneração, o mundo de quinta dimensão. Então existem seres desencarnados e, né, tanto humanos, mas também seres de outros planetas que estão nos ajudando nessa transição. Então, eu fico muito feliz por isso, assim, porque nós estamos recebendo bastante ajuda. Basta a gente estar disposto a abrir os olhos e o coração. Um beijo a todos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.